Caramba, gurizada, já faz um ano, né? Papo Que necessidade de a gente fazer outra? Cala a boca, velho. Olha, seu desgraça. Ô, quer saber? Vai tu. Victor Isler. No silêncio das ruas, algo mudou. As sombras diminuíram, as árvores estão sumindo. As chuvas vêm mais fortes e o rio Passo Fundo já não respeita suas margens. Não é ficção, não é futuro, é agora. O planeta está mudando. E mesmo aqui, longe dos grandes centros, sentimos cada sinal. Um bairro marcado pelas mudanças do clima e pelo silêncio de quem ainda não entendeu o perigo da maior ameaça do século. A crise climática. Um oferecimento Discover Isler, por Nicholas, Wellington, Lázaro, Ana e Emily. Não, pera aí, não tá faltando alguém aí? Ah, mesmo, como eu pude me esquecer? E o Tutu? Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao Discover Isler. Jornalista Nicholas aqui falando juntamente com meu colega Wellington. Como vocês sabem, o nosso tema é Meu Bairro é Crise Climática e falaremos sobre isso hoje. Para início de conversa, primeiro precisamos saber o que é crise climática. Meu colega falará sobre. Bom, a crise climática é um conjunto de mudança no clima do planeta, que está acontecendo de forma rápida e extensa. A grande parte disso é por conta de ações humanas. Estamos queimando combustível como petróleo e carvão, desmatando florestas e produzindo muito lixo. Tudo isso libera gases poluentes, que aumentam o efeito estufa. Agora meu amigo vai falar um pouco sobre o efeito estufa. Bom, o efeito estufa em si é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra adequada para a vida. O problema é quando esses gases poluentes aumentam demais, o que causa o aquecimento global, que seria o aumento da temperatura média da Terra ao longo dos anos. Isso é perceptível quando olhamos para o derretimento das calotas polares, por exemplo, que tem ficado bem polar nos últimos tempos. A perda de gelo reduz o fenômeno albedo, que seria a capacidade da Terra de absorver radiação solar. Ou seja, a diminuição do fenômeno albedo intensifica ainda mais o aquecimento. Inclusive, estudos indicam que se a temperatura média global aumentar até 2 graus Celsius, cerca de 4% das geleiras globais podem derreter, o que resultará no aumento do nível do mar em mais de 1 metro. O que pode fazer cidades costeiras como Nova York e Veneza, etc., serem alagadas parcialmente ou até totalmente inundadas. Além que também pode prejudicar a agricultura, causar enchentes e milhões de pessoas vão ter que se mudar. Mas enfim, voltando para o aquecimento global. Esse aquecimento é consequência da emissão excessiva de gases do efeito estufa, como o gás carbônico, o CO2, e o metano, o CH4, liberados pela queima de combustíveis fósseis, como carros, indústrias, usinas, desmatamentos e grandes quantidades de lixo. E com isso acontecem vários problemas, como calor extremo, secas, enchentes, tempestades, derretimento de geleiras e mudanças na estação do ano. Então, basicamente, a crise climática é o agravamento das mudanças no clima da Terra. Esses efeitos afetam o mundo todo, mas também podem ser vistos aqui no nosso bairro, no caso é Victor Isler. Discover Isler. Agora eu vou passar um pouco para o meu colega falar. Apesar de parecer um problema distante, a crise climática está diretamente ligada em Passo Fundo e também no nosso bairro. Aqui vai aparecer alguns exemplos, também algumas entrevistas que a gente conseguiu fazer, e fique com o vídeo. Obrigado a todos. Quem saiu de casa hoje tomou um susto com a temperatura. Rapaz, o frio vem com tudo, hein? Nesta quinta-feira, os termômetros marcaram baixas temperaturas, fazendo com que os moradores do bairro Victor Isler tirassem suas roupas do guarda-roupa. Esse meteorologista explica o porquê da onda de frio responsável pela neve no sul do Brasil. O que está gerando as nevascas do sul do Brasil é essa frente fria em todo o país. São crises climáticas e de mudanças de temperatura. Enquanto o frio não passa, o que resta é se agasalhar e se aquecer. Tô com 3 blusas, 3 moletom. Olha, esse frio veio de matar mesmo. Tá certo. Tem que se agasalhar, tem que se esquentar, porque a frente fria veio com tudo esse ano. Em algumas regiões da Victor Isler até nevou, só para se ter uma ideia. Então tem que se esquentar para passar por essa frente fria da melhor maneira possível. Boa tarde, pessoal. Repórter Nicholas aqui. Repórter Arthur aqui. Estamos aqui para reportar a situação encontrada aqui no bairro Passo Fundo. Muito lixo jogado nessa esquina aqui, pessoal. O que pode agravar na crise climática, sabe? Como já falamos anteriormente. Isso aqui poderia ser facilmente evitado se as pessoas tivessem
mais consciência do que elas estão fazendo, sabe? Algo para falar, Arthur? Ah, sim, eu acho que também isso. Ele concorda comigo. Isso aí, pessoal, por enquanto. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui, eu, repórter Arthur e repórter Wellington. Primeiramente, como é que você está, Wellington? Estou bem, e o senhor? Ah, ótimo. Então, hoje iremos falar um assunto importante que tem no nosso bairro, que é o Rio Passo Fundo. E o Wellington irá falar sobre. Bom, como vocês podem ver, esse aqui é o Rio Passo Fundo. Quando vem muitas chuvas intensas, ele pode transbordar e fazer enchentes na Victorizer. Em épocas secas, o rio acaba baixando e trazendo poluições. E maneiras de evitar as crises climáticas é cuidando desse rio. Boa tarde, pessoal. Aqui, mais um dia aqui com o repórter Nicolas. Opa, E hoje vamos falar sobre esses matos secos aqui que está no nosso meio ambiente. Não era para estar aqui, isso aqui tá errado. como podemos ver aqui, se você observar, tem até uns cheetos aqui. Isso aqui não era para ser descartado nesse local. Eu vou deixar aqui porque não fui eu que joguei, mano. Isso aí, ó. Capaz, pessoal, como somos bons repórteres, iremos jogar isso aqui no lixo. Isso aqui vamos jogar? Isso aqui eu vou comer depois. E pessoal, aqui tá tão frio que até os cachorros estão começando a botar roupa. Esse é um efeito, obviamente, da crise climática, né, senhora Wellington? O que você acha sobre isso? Mano, eu não aguento mais. Esse frio aqui tá congelando meu ramo, cara. Vai que frio de excremento, cara. Eu não aguento mais mesmo. Olá, hoje vamos falar sobre as mudanças climáticas em nosso bairro com a Manuela. Quais as diferenças do seu bairro do antes para agora? Umas diferenças que eu já percebi são os asfaltos, que agora estão melhores, e placas de sinalização. E o que tu acha que mudou positivamente no teu bairro? As placas, o asfalto fica melhor para quem mora lá. E tu sente falta de algo que te traz alguma memória de antigamente? Sinto falta de, quando a gente tinha mais segurança para brincar na rua, que era melhor. Tá. E tu acha que as mudanças climáticas influenciaram algo no meio disso? Sim, principalmente a chuva, por ter partes da vila que podem ter alagado, o frio pode piorar isso. Tá bom. Obrigada pela atenção, Manu. Obrigada pela atenção, pessoal. Boa tarde, hoje a gente vai falar sobre mudanças climáticas em nosso bairro. Estou aqui com a Tatiane. Bom, você percebeu alguma mudança climática no nosso bairro nos últimos anos? Sim, referente ao calor e ao frio, né? Verão, inverno, ou é muito quente ou é muito frio. Você percebe alguma relação entre mudanças climáticas e problemas de saúde na comunidade? Quando o tempo está muito seco, o clima está muito seco, o pessoal sofre bastante com doença respiratória, alergia. O que você acha que a comunidade poderia fazer para adaptar melhor às mudanças climáticas? Cuidar do lixo, do consumo da água, da energia elétrica. Você já testemunhou eventos climáticos extremos como enchentes ou seca? Não. As estações estão mais confusas no nosso bairro ultimamente? Acho que nessa questão de ou muito quente ou muito frio. Muito obrigada. Valeu. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o assunto abordado de hoje, situações precárias em nosso bairro, com o senhor Valdir. O que o senhor acha que precisa mudar em seu bairro, se precisa mudar alguma situação nele que está precária? O policiamento, que é pouco no nosso bairro, e cuidar mais que os bicicleteiros com aqueles motorzinhos estão arruaçando a noite inteira aí. Tá. E o senhor viu alguma diferença dos tempos para cá no seu bairro? Olha, do tempo que eu estou morando aqui, eu não vi diferença nenhuma. E o senhor acha que as mudanças climáticas do seu bairro refletem algo sobre ele? A chuva que reflete, por causa que o desmatamento está dando esses temporais aqui, tem muito árvores grandes lá no meio da rua, que a energia elétrica passa no meio, aí quebra galho e essas coisas aí. Tá. E como o senhor gostaria de ver a infraestrutura do seu bairro melhorada? O transporte, iluminação, o quê? O transporte está bem, a iluminação também está boa. É só aguarda policiamento, o mais que precisa, porque é muita bagunça que tem no bairro. Tá. E a última pergunta é como podemos promover a comunidade e a interação entre os moradores? Tipo, a ajuda dos moradores, assim, uma interação sobre eles, uma socialização. Eu teria que fazer uma reunião, no caso, para todos os moradores se reunir
e botar um projeto para mandar para as autoridades competentes, né? Tá bom, e é isso, e acaba nosso Discovery Lizer aqui, e é isso. Aqui podemos ver o lixo retirado do bueiro que anteriormente estava entupindo o bueiro, que por sua vez atrapalhava o escoamento da água dentro do bueiro, que resultava na água escorrendo o morro abaixo. E isso prejudica as pessoas que estão morando lá embaixo, lá na Baixada. Notícia urgente, encontramos outro cachorro com roupa. Vai se fuder Ou é aí, o mesmo ô cachorro? filho da puta, para de fumar aí, louco. Não sabemos, mas ele também está com roupa. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima. Passando aqui no final de vídeo, pessoal, só para explicar a separação no nosso grupo. Ou seja, o Lázaro teve que viajar, então ele não teve muita participação. A Ana e a Emily fizeram as entrevistas separadamente de nós. Eu, o Wellington e o Arthur, que teve que ir embora, mas enfim, ele gravou. A gente foi atrás da Victorizer, fomos pela Victorizer. E eu e o Wellington somos jornalistas. Basicamente é isso. Obrigado pela atenção aí, pessoal. Valeu, falou. Tchau. Não foi feito por Ialais.